Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje eu tenho um tema que eu queria já perguntar para você. Você está triste, muita ansiedade, estresse, o que está acontecendo aí na sua vida? Será que viver virou uma doença, um problema? Pois é, a saúde mental é um tema fundamental aí na nossa vida e no nosso dia a dia. E é isso que eu queria que você hoje assistisse com a gente. Então já se inscreve, já vai comentando, já participe do nosso canal, que hoje eu tenho uma psiquiatra especialista, doutora Érica Maia Alvarez. Obrigado, doutora Érica, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Rafael. Então, essa pergunta eu achei sensacional e foi você que trouxe para mim. Viver virou uma doença? Então, parece às vezes que sim. Né? A gente vê com o advento aí da internet, das redes sociais, o acesso à informação, muitas páginas abordando questões de saúde mental. Muita gente tem trazendo sintomas e situações e comportamentos que podem ser variações da normalidade, que a gente usa esse termo na medicina, né? Ou sintomas e sensações e emoções que são naturais e transformando isso em doença, ou transformando isso em algo que precisa ser medicalizado. Certo. Então, o que eu percebo? Muito paciente chega no consultório ou também em hospital, no pronto-socorro, que eu ainda trabalho em hospital, se queixando de uma situação, de uma vivência, de um episódio de luto, de um sofrimento, de um término de relacionamento, querendo um medicamento para cessar o tira problema. isso, pelo amor de Deus, não tô aguentando essa dor, não tô aguentando essa angústia. E aí você vai se baseando em alguns critérios, né, como psiquiatra, para entender o quanto daquele sofrimento pode de fato ser um sintoma ou não. A gente pode até falar um pouquinho sobre esses critérios. Legal. E quando a gente entende que é uma reação vivencial normal, natural, e tenta explicar isso para o paciente, muitas vezes ele não aceita. Eu preciso de um diagnóstico, de um tratamento. Isso, e de um remédio para tirar isso aqui imediatamente. Exato. Olha, você está num processo de luto, isso pode perdurar por um mês, ou muitas vezes meses até. Certo. E isso vai atrapalhar um pouco o seu trabalho, tua concentração, vai atrapalhar um pouco o cuidado que você tem com você mesmo. E a gente não pode medicar isso. Não é que a gente não deve, a gente não pode mesmo medicar isso. Inclusive, existem estudos que mostram que quando você medica um processo natural de luto, muitas vezes com aqueles calmantes, tarja preta que o pessoal gosta muito, né? Você reforça memórias negativas e você atrasa o processo de superação natural do luto. Sim. Então, tem que explicar tudo isso com jeitinho para o paciente para entender, olha, a única forma de você sair disso é passando por isso. E aí você vai passar pela tua experiência natural de sofrimento, de luto, trabalhar a tua resiliência. O luto seria o tratamento, né, do negócio. É um período de readaptação àquela nova realidade, então. Sim, quando a gente tem uma perda, e aí a gente pode se referir a uma pessoa que morreu, a uma perda de relacionamento, a uma perda de emprego. A um bichinho, nem fala. Um cachorrinho. Ai, pelo amor de Deus, nem dá esse cenário. Eu tenho os meus pets que eu sou apaixonada, sou mãe de pet. Nossa, eu vou contar. Quando a gente tem as perdas, a gente tem o luto dessa perda. Sim. E eu tenho uma amiga psicóloga, psicanalista, que me ensinou uma coisa maravilhosa sobre a interpretação do luto, que fala muito sobre quando a gente perde alguém, a gente perde quem a gente era com essa pessoa. Entendi. A gente perde parte da gente. Então, vou dar um exemplo clássico que é o divórcio. Quando a gente perde um casamento, quando a gente se divorcia, muitas vezes contra a nossa vontade, por exemplo, foi pedido o divórcio e tudo mais, a gente está passando pelo luto da perda do casamento. Perfeito. Mas a gente não está perdendo só aquele casamento ou aquela pessoa, a gente está perdendo quem a gente era dentro daquele casamento, dentro daquele relacionamento. E muitas vezes a dor do luto é por perder esse pedaço de nós. E não necessariamente por perder a outra pessoa ou aquela condição. Então, poxa, eu nunca mais vou viver aquilo. Eu nunca mais vou sentir aquilo. Eu nunca mais vou estar naqueles lugares ou vivendo aquela experiência. É tudo eu. Então, aquele pedacinho meu, aquela parte minha não existe mais. Entendi. Então, o luto, ele tem várias formas da gente encarar isso, mas parte desse processo de perda de uma coisa que não volta mais. E essa perda, muitas vezes, pode ser perder um pedaço de você. E no resumo, voltando para sua pergunta, Sim. Muitas pessoas têm um sofrimento, uma angústia tão grande que querem medicar esse processo. Só que é um processo vivencial
natural. Necessário. Então a gente tem que passar por isso. Necessário. Porém, isso não significa que não tenha que ter um acompanhamento. Uhum. Você pode ter uma parceria aí de um especialista. Isso, um suporte, né? Então, assim, tem muito paciente que pergunta, tá, mas então quando que eu vou procurar um psiquiatra? Se eu tô sofrendo aqui agora, se eu tô passando por uma situação, quando que eu sei que eu vou pro psiquiatra ou eu vou pro psicólogo? Normalmente eu penso assim, ó, havendo sofrimento, você pode procurar um profissional de saúde mental, porque há um sofrimento. O profissional de saúde mental vai conversar com você, vai conhecer você, vai entender teu histórico de saúde, teu histórico médico, teu histórico de vida e vai junto com você ter o entendimento de se aquilo é de fato um sintoma ou um processo natural. Esse entendimento ele é sempre conjunto. O profissional de saúde não tem a resposta, é uma construção. Inclusive o tratamento final, a proposta de tratamento final tem que ser uma construção. Tem paciente que não quer tomar remédio de jeito nenhum. Tem paciente que tá querendo muito tomar medicamento. Então a gente tem que entender o que você topa fazer, o que você tá entendendo pra gente construir algo alinhado com a sua realidade. Certo. Porque senão nunca vai fazer nada que funcione se não fizer sentido para aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, quando a gente dá um diagnóstico de diabetes para um paciente, ele vai ter que mudar estilo de vida, fazer atividade física, mudar toda a alimentação, mudar todo o dia a dia dele, ou ele vai tomar o medicamento e tentar tomar alguns cuidados. Muitos vão falar, não, só me dá o medicamento, porque eu não vou parar de comer as besteiras que eu quero, não vou fazer... menos me exercitar. É a velha história, né? E tem muitos que falam, não, beleza, tem essa opção de eu não tomar remédio e mudar todo o meu estilo de vida e cortar, corrigir essa pressão alta, esse diabetes. Eu falo, não, tem. Pro teu caso, tem. E aí a gente tem que entender o que o paciente está disposto a fazer, muitas vezes tentar motivar mudanças de comportamento, mas se você não conhece aquela pessoa, se você não se dá o trabalho de entender de fato o que aquela experiência é para aquela pessoa, fica difícil você conseguir diferenciar o que de fato é sintoma, o que é natural, o que precisa ser medicado. Então precisa de tempo. Ela até falou, hoje em dia existe essa medicina express aí, dos convênios médicos, né? A medicina express das telemedicinas, o mercado de assistência à saúde está muito express. E a psiquiatria ela sofre um pouquinho com isso, porque a gente precisa ter tempo para conhecer o paciente e para se vincular com ele. Pois sem vínculo a gente não evolui. Você está apontando que eu sempre achei interessante. Um psiquiatra hoje com menos... sendo obrigado a atender em menos de 30 minutos, assim, 30 minutos eu estou falando assim, algo já corrido, quase que um retorno. Isso. A primeira consulta vai mais de hora. É impossível? É muito difícil. Assim, não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil e desafiador. Tem gente que fala assim, mas esse tipo de atendimento é para recém-formado. Eu acho o contrário. Eu acho que só quem já tem muita experiência e muito conhecimento consegue transformar uma consulta que precisaria ser em 2 horas num... Vamos lá só para os essenciais, em algo mais dinâmico, para você abordar realmente o que é fundamental, assim, de vida ou morte ali naquele primeiro contato. Quem é recém-formado não consegue ter essa expertise ali para você conseguir fazer essa triagem de informações ou de conduta, saber exatamente o que você precisa falar. Então tem gente que tem um pouco essa impressão, isso é mais coisa de recém-formado, mas eu acho que só quem tem experiência e tem bagagem consegue fazer esses cortes de uma maneira mais segura, mas certamente com algum nível de prejuízo. Sem pular etapas, né, do processo todo. Isso. Agora você falou do luto também e me chamou outra coisa interessante. Você foi falando, eu fui ficando ansioso, né? Porque você fala, eu tô perdendo um pedaço de mim, que você falou, mas eu também vou ter que reconstruir outra coisa. Meu Deus, que mundo me espera? O que vai acontecer? Eu vou arrumar outra pessoa? Tal. E essa questão da ansiedade nesse processo, porque por isso que eu perguntei, essa pessoa ainda precisa do acompanhamento, não pelo luto só, né? O luto às vezes até consegue passar sozinho, mas e depois? O que está por vir, né? Isso é muito comum. Qual que é a essência da ansiedade? É preocupação e medo. Uma pessoa ansiosa é basicamente uma pessoa que vive em cima de preocupação e medo. E quando a gente está preocupado e com medo, como que a gente consegue conter isso ou de certa forma, mitigar um pouco esse sofrimento da preocupação e do medo, controlando o ambiente à nossa volta. Certo. Então, se eu sou um pai de uma filha adolescente, eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa com ela, posso responder com um comportamento de querer controlar os horários, querer controlar com quem ela interage, querer ter todo o controle da vida dela, não porque eu sou muito ruim e perverso, mas porque eu tenho tanto medo que aconteça algo com ela, que eu vou tentar todos os subterfúgios de controle possível sobre ela. Certo. Então, mas ela é uma adolescente. Mas ela é uma adolescente. Então, a pessoa ansiosa, ela tem muita necessidade de controle. E voltando para a questão do luto, para fazer o link com isso que eu tô te falando, quando a gente tem essa perda de nós,
nós e fica esse vazio, a gente não sabe o que vai vir. Então a gente não tem controle nenhum sobre o que vai vir. Sim. A não ser que a gente queira assumir esse controle. Então, eu perdi o meu marido neste divórcio, agora eu sou divorciada, eu sou solteira, como que eu vou me entender? O que eu vou fazer? Eu vou buscar alguém? Eu vou ficar sozinha? Eu vou me conhecer? Eu vou buscar uma terapia? O que eu vou... Você escolhe. Mas são escolhas difíceis por si só, né? Dificílimas. E como a gente tem muita dificuldade com o autoconhecimento, porque a gente não tem o hábito da terapia, porque a gente não tem o hábito cultural da busca pelo autoconhecimento, a gente não sabe qual caminho seguir. Então, não saber qual caminho seguir ou quais as opções que deixam a gente de fato confortável, deixa a gente muito ansioso. Porque daí a gente não tem controle nenhum, fica tudo uma coisa meio às cegas, né? Pra onde eu vou? Sei lá, pra onde alguém me levar. Uma amiga me chamar, um cara me chamar pra sair, um emprego novo, uma viagem. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu preciso, eu não busco esse autoconhecimento, eu não sei o que me deixa tranquila. Então, isso vai me deixando ansiosa para cobrir esse buraco, para cobrir esse espaço. Então, por isso que eu falo que no final das contas, independentemente de doença ou não doença, autoconhecimento é o cerne de tudo. É o que vai fazer você tomar decisões assertivas com quem você é, seus limites. Já começa a se conhecer. Se prepare antes. Se prepare antes de divorciar. Já dá uma estudada em quem você é, em quem você quer ser depois dali, para você não se desestabilizar. Mas é interessante, eu gostei dessa visão dessa terapia, do acompanhamento, seja do psicólogo, do psiquiatra, que exatamente é um preparo que vai muito além, né, desse exemplo que você usou, né? Você falar, poxa, eu vou envelhecer por si só. Isso. Como é que eu vou ser lá na frente? Isso. Então, assim, o que eu vejo em mulheres no consultório 40 a mais? 40 a mais já começa aqueles sintomas de climatério, que é aqueles 10 anos antes da menopausa. 10 anos, pensa, 10 anos antes da menopausa. Você já começa a dar de cara com o teu envelhecimento, com a finitude da vida. Você já começa a dar de cara com isso com 40 anos de idade. Sim. Se você não pensou sobre isso antes, se você não encarou a possibilidade que você vai envelhecer, se Deus quiser, né? Se você não for embora antes, então graças a Deus você está envelhecendo. Sensacional. Se você não se deparou com a ideia de como que eu vou lidar com meus cabelos brancos, como eu vou lidar com a minha dificuldade de emagrecer, se eu quiser emagrecer, como que eu vou lidar com a minha oscilação em relação à minha libido, como que eu vou lidar com toda a minha vida, com a maneira que as pessoas no mercado de trabalho vão me encarar, porque eu vou estar envelhecendo, eu já estou valendo menos. Legal. Então, como que eu vou lidar com isso? Se você não pensou sobre isso antes, você vai ficar muito ansiosa. Porque todas as interações, todas as relações, todos os cenários da sua vida vão ser ameaçadores para você de alguma forma. E a ameaça, principalmente quando a gente não conhece, quando ela é misteriosa, dá muita ansiedade. Porque a gente não tem controle nenhum. Como se preparar para tudo isso? Porque eu posso entender dessa fala uma coisa também, falar, vou me tornar aquela pessoa que programa tudo. Mas, o que é também problemático, tá? Exato. Isso. Aí eu queria esse meio termo de falar, olha, eu vou me programar, mas eu também vou me preparar para surpresas que vão vir. Inclusive transformar em surpresas boas. Isso é possível. Sim. Tudo é possível quando a gente tem um referencial do equilíbrio, né? Então nunca é tudo ou nada. Não vou me preparar por nada, não vou me conhecer, ou eu vou medir milimetricamente cada sentido da minha vida. Não, então não é tudo ou nada. A gente tem que estar sempre buscando um equilíbrio. Então, o se preparar, às vezes, é meramente falar sobre isso. Conversar abertamente com amigas tuas de 20 anos, como que vai ser quando vocês envelhecerem? Ir no ginecologista para entender como que é o processo de envelhecimento da mulher. Ir numa psicóloga para trabalhar como que você se relaciona com a possibilidade de envelhecer. Como que você lida com isso? Eu lido super bem, tá bom. Então, vida que segue. Legal. Né? Então, é basicamente começar o enfrentamento dessas questões, mas sem precisar controlar isso. Porque a gente não tem controle sobre nada na vida. Essa é uma verdade absoluta. Que o ansioso dói, né? Eu também sou muito ansiosa. Eu tomo meu medicamento para me deixar bem tranquilinha. Então, eu acho que o medicamento me ajudou muito nessa questão da ansiedade. Perfeito. Me fez muito bem. Mas o ansioso, ele teme muito o fato da gente não ter, de fato, controle sobre as coisas. Porque a gente precisa desse controle para se sentir seguro. E não existe, né? Na vida real, isso não existe. Eric, você abriu um precedente muito perigoso agora, que você falou que eu tomo um remedinho, eu tenho certeza que quem está vendo falando, eu quero saber esse remedinho. Eu não vou deixar você falar, porque eu sei que é muito Não vou falar, vai influenciar, porque senão falar, se a psiquiatra escolheu esse, é porque esse é o melhor, isso não existe.
É sempre o que é o ideal para cada pessoa, não cair na comparação. Aqui no papelzinho só para eu ver. Só para você aqui secretamente. Não, é fantástico, eu sou ansioso. Sou muito ansioso e é engraçado, né, que a ansiedade varia. E é possível eu tornar essa ansiedade algo, não ansiedade em si, mas essa angústia toda transformar em coisa boa, falar, olha, eu entender a surpresa como algo bom. Eu não sei se dá para transformar a angústia em coisa boa, porque é a mesma coisa que você me perguntar assim. Eu consigo transformar a minha pressão 18/13 numa coisa boa? Entendi. Porque a angústia da ansiedade, ela é um sintoma. Exato. O sintoma precisa ser tratado. Então, a pressão 18/13 precisa ser tratada. A glicemia 400 e tanto precisa ser tratada. É difícil a gente entender que aquilo vai ser transformado numa coisa boa. Extrapolando isso, eu poderia dizer, isso pode ser transformado numa coisa boa se servir para você reconhecer que você é assim, tratar isso e aí abrir um universo na sua frente. Porque quando você controla a ansiedade, até uma vez eu fiz um vídeo que eu falava assim, e eu repito isso sempre, eu tive muito medo de tomar remédio, a psiquiatra, tive muito medo de tomar remédio, porque eu achava que ia mudar a minha personalidade, né? Eu era tão assim, extrovertida, muitas vezes até impulsiva, de um jeito divertido que eu interpretava, né? Certo. Nossa, se eu tomar remédio, vai controlar tudo isso, eu vou mudar muito. Isso, exatamente. Eu, como psiquiatra, tinha essa impressão, pensa. E é uma coisa. Cada psiquiatra tem o seu também. Isso é uma coisa que muito paciente tem também. Mas, na verdade, o que acontece? Quando eu me mediquei, né? Fui medicada, comecei a me tratar, minha vida ficou muito mais fácil. Muito mais organizada, muito mais tranquila, muito menos estresse. Comecei a dormir melhor, comecei a comer melhor. Comecei a me dar melhor com as pessoas, porque eu era muito reativa, muito assim, tudo ou nada. A pessoa fez uma coisa errada, esquece, sai da minha frente, porque eu quero tudo certo. Então, assim, muito extrema, sabe? E aí fui aprendendo a ter essa maleabilidade que eu não tinha antes. Então, na verdade, me fez muito bem. Então, talvez mudou, entre aspas, a personalidade, a parte que era doente, né? Entendi. E trouxe a parte saudável pro mundo. Então, basicamente, a ansiedade é bom, a angústia é boa, se aquilo te fizer entender que você tem um problema e precisa cuidar, seja com remédio ou não. Isso. Maravilha. Agora, eu também queria entender, porque você está falando, a gente está falando de ansiedade, algumas coisas do dia a dia, mas a gente tem causas mais graves, depressão, né, borderline, que a gente falou mais cedo, doenças que são graves e demandam algo muito mais intenso. Tem muito preconceito para a pessoa assumir que tem um problema e inclusive procurar, porque a gente sabe do passado que era, mas ainda existe isso? Sim. A gente ainda sofre, a gente, profissional, e o paciente e a sociedade como um todo ainda sofre o resultado de uma cultura manicomial que sempre existiu aí décadas atrás. Então, a doença psiquiátrica e o cuidado da psiquiatria sempre foi algo marginalizado, que você não podia falar sobre. Sim, perfeito. Tanto que os hospitais psiquiátricos ou muitos serviços de psiquiatria, eles são geograficamente marginalizados, não estão nos centros das cidades, são sempre em bairros mais distantes, na rodovia, em regiões mais periféricas relacionadas à cidade, porque assim, tá longe. Né? Então, isso é uma coisa histórica. E a gente ainda sofre com isso, mesmo com acesso à informação e com todas as mudanças e evolução da ciência e tudo mais, porque na internet, o que a gente vê? Muita gente falando sobre isso legal, mas muita gente tirando sarro disso também, muita gente tratando isso de forma pejorativa, e o quanto disso está impactando de fato o buscar em aumentar o preconceito, porque assim, muitos pacientes acham legal falar, eu sou bipolar, eu mudo de humor o dia inteiro, ou eu tenho TDAH, eu tenho autismo. Tá, beleza. Mas você foi buscar ajuda? Você foi a um profissional de saúde mental? Você tá se tratando? Né, ou você tá só curtindo essa coisa do diagnóstico por uma coisa que a minha interpretação é de pertencimento, né? Então, assim, às vezes eu tô tão vazio de pertencimento num grupo social que eu posso me apoiar num diagnóstico que eu vi na internet, que eu fiz para mim mesmo, para ter esse sentido de pertencimento em um determinado grupo ou na sociedade como é hoje, o que é muito delicado, porque só vai atrasando
o cuidado. Você Sim, não está buscando perfeito. aquele autodiagnóstico para se cuidar. É basicamente uma pessoa que não aceitou o diagnóstico de Não, falta se é e que só ela está tem. usando ao seu... Exato. Se é que ela E tem. se tem, está usando ao favor, É. exatamente, para ter aquele grupinho ou para ter a atenção necessária que ela busca. Tem paciente que vai no consultório hoje escondido da família. Paciente homem que vai escondido da esposa. Entendi. Porque tem vergonha de estar indo. Melhora, toma medicamento, tudo certinho, mas o cônjuge não sabe. Que loucura. E aí, eu até queria fazer essa questão de comparação, que eu acho curioso também. A gente tem, é o que você falou, tem aquela pessoa que tem a doença e tem medo, tem insegurança de ir, a psiquiatra é só para doido, é para aquilo outro, e tem aquela pessoa que você citou aí, que acha que tem tudo também. Ainda mais que esse mundo de informação que vem engolindo a gente. Ah, eu esqueci a chave ontem. Ah, eu tenho TDAH. Isso é clássico. Ah, hoje eu não tô afim de ver pessoas, acho que eu sou autista. Isso. Tem muito isso também, né? Isso. E pra gente, como psiquiatra, trabalhar isso no dia a dia, fora a questão da paciência mesmo, eu acho que a gente tem que entender como um sintoma da sociedade. Certo. Quando você entende, pelo menos foi a estratégia que eu consegui pra mim. Quando você entende como um sintoma da sociedade, as pessoas muitas vezes estão vazias de propósito, estão vazias de vínculos sociais saudáveis, estão vazias de realização profissional, por uma questão aí de como a sociedade chegou até onde ela está hoje. Sim. Quando você entende como um sintoma social, que foi a estratégia que eu usei, você consegue pegar aquela pessoa na tua frente, que não necessariamente tem um sintoma clínico, como um sintoma social. E trabalhar aquele entendimento, trabalhar a necessidade dela de diagnóstico, trabalhar o sofrimento dela no nível social, a maneira que ela interage com as pessoas, Perfeito. o que aquilo significa para ela. A psiquiatria, ela não é só remédio. Ela não é só doença-remédio. Ela é o cuidado da saúde mental, tendo a possibilidade da doença e do remédio. Mas ela é basicamente um profissional especializado em entender o teu sofrimento e ajudar você a sair dele. A psiquiatria, ela pode ter uma função preventiva também? Se Sim. abrir um leque, eu nunca parei para pensar. Aham. Eu Sim. posso ter um efeito preventivo. A psiquiatria e a Sim. psicologia trabalhando ali juntos. Sim, maravilhoso. Tudo na medicina, classicamente, a gente sempre foi tratamento, né? Isso Sim. da medicina como um Correr todo. atrás do rabo. Correr- sempre exatamente. E de uns anos pra cá, não sei nem chutar quantos anos, mas acredito que já faz algumas poucas breves décadas aí, tem se falado mais de prevenção e promoção de saúde, tarará. E isso afetou, né, graças a Deus, todas as áreas da medicina, a psiquiatria não é diferente. Então, você pode trabalhar prevenção e promoção de saúde mental com um paciente, tanto que melhorou de um tratamento e está prestes a receber alta, e você vai trabalhar prevenção e promoção de saúde para que ele não adoeça novamente, quanto para um paciente que está em tratamento e você vai trabalhar prevenção de piora e promoção de saúde mental para que ele melhore mais rápido, quanto pessoas que são saudáveis e querem, é igual você, por exemplo, você ser mulher, vai num ginecologista, você tá saudável e vai fazer o seu check-up anual. Legal. Você pode ir ao psiquiatra e falar assim, olha, eu tô vendo tanta gente em volta de mim adoecendo, eu quero saber o que eu faço para não cair nessa. E aí você conversa, não, então vamos falar. E a prevenção é sempre a mesma, aquilo que todo mundo sabe, o beabá do estilo de vida. O beabá do estilo de vida. Atividade física, alimentação saudável, conexões sociais Isso é saudáveis. incrível. Conexão social. Isso, conexão sociais saudáveis. Isso é uma coisa que o pessoal não pensa. Todo mundo pensa na atividade física e na alimentação. Isso é super batido e conhecimento comum. Mas conexão social, a gente é um bicho social. Conexão social impacta a gente mais que qualquer coisa. Eu não tenho dúvida. Por isso que a coisa eu vou falar agora, a coisa curiosa. Antigamente saiu um estudo que vinho era péssimo, era ótimo, maravilhoso pelos flavonoides e tal. Aí depois viram agora que realmente é álcool, não faz bem e tudo mais. Isso aí tá certo e tudo mais. Mas às vezes o benefício social, tô defendendo meu vinho aqui, mas vamos defender. Às vezes em tinha esse outras confundidor coisas. que ninguém levou em consideração, né? Não, mas eu acho, falar, pô, vamos sair, pô, pizza não faz tão bem e tal, mas, poxa, vamos sair juntos para comer uma Perfeito. pizza, ou cozinhar, mas hoje um churrasco, essa gordurinha. Então, assim, uma palavra que você falou muito boa se chama equilíbrio, que você falou antes. Então, se você buscar esse equilíbrio, mas com essa questão social, eu acho incrível. Exatamente. É uma grande dificuldade quando você trabalha, por exemplo, com dependência química ou de substâncias, que os pacientes, quando estão em recuperação, estão abstinentes, tarará, eles sofrem muito
com esse lado do social. Tá, mas eu parei de fazer festa, eu parei de encontrar meus amigos. Sim, um ambiente Tá, eu não tô outro, são curtindo. outros grupos. A questão não é parar. A questão é trazer um outro repertório de socialização, outros ambientes, outras pessoas que não vão te levar a esse mesmo tipo de comportamento, né? Evitar pessoas, lugares e hábitos. É o lema ali que a gente aprende em Alcoólicos Anônimos. Então, o social, ele faz parte da nossa cura. Tanto você vê o impacto que a pandemia teve, quando isolou todo mundo. Sim, pesado, hein? Pesadíssimo. Vocês devem ter apanhado da psiquiatria, muito sofrido. Muito Sim, difícil. o isolamento social foi adoecedor para todo mundo, né? E eu entendo hoje que o que salvou as pessoas, eu tava pensando nisso até vindo para cá hoje, não sei por que eu tava pensando nisso. Foi o entretenimento e a importância do entretenimento, a música, as artes, o filme, todo mundo se apoiou nisso. É só que a gente tinha a internet e os artistas e todo mundo seguindo o que estava rolando. É o que, de certa forma, unia todo mundo online. Todo mundo estava acompanhando um determinado evento digital de um artista ou de uma coisa que estava rolando. Você vê como o entretenimento foi salvador ali para todo mundo, para promover saúde mental e prevenir que algumas pessoas realmente surtassem naquele ambiente de extrema claustrofobia que todo mundo estava. E extremamente ameaçador para nossa mortalidade, que é você estar numa pandemia e de fato poder pegar um vírus a qualquer momento e morrer por causa disso. Lá. Sabe lá. Agora eu queria falar de uma doença que eu citei há pouco também, essa questão do autodiagnóstico, essa confusão e tal, que é a depressão, que é uma doença que já muitas vezes geralmente mais complexa que a ansiedade, eu imagino, né? Tem muitos pacientes hoje, e aí fazer um link também com rede social e tudo isso, tem muita gente se achando deprimida ou mesmo ficando deprimida por causa dessa relação com as redes sociais? Sim. Eu vejo que a rede social tem muita coisa legal, de acesso à informação, de entretenimento, de motivação, de educação em muitos aspectos, mas tem um negócio perverso que é a comparação. A comparação é uma das coisas mais perversas que a gente faz com a gente mesmo. Se comparar com outra pessoa. As pessoas, basicamente, são incomparáveis. Cada um tem uma história, tem uma possibilidade, tem um potencial, tem um contexto. Não tem como você comparar a garrafa com a caneca. Assim. Talvez eu com o Genequini, mas outras comparações são difíceis. As pessoas são incomparáveis em todos os aspectos. E o erro... A risada me agrediu. Mas eu aceito. Seguimos. Elas caem nesse vício da comparação que detonam elas. Inclusive, a minha grande preocupação com criança e adolescente é isso, né? Que você tá na rede social. Exato. Você vê aquele jovem de 11 anos, que é o youtuber, milionário, tarará, que não fez aquilo. Meu, você não sabe nada, você só tá vendo aquilo ali. E aquela se torna referência para aquela criança. Poxa, eu tô tendo que ir na escola, pelo amor de Deus, né? E não raro, você vai ver o background daquilo, é algo que você falou, a palavra é perverso. É perverso. Então a gente cai nessa comparação e a gente só se detona, né? Porque todo mundo é melhor do que a gente na internet. Não, eu sou um idiota, né? Que é idiota mentalmente e emocionalmente. Exato, todo mundo é melhor. Não tem ninguém que é pior do que a gente na internet. Todo mundo é melhor. Ou é mais bonito, ou mais rico, ou mais feliz, ou é a família, ou é a casa, ou é o sucesso, ou não sei o quê. Estão sempre animados, cara. Estão sempre fazendo academia, estão sempre fazendo tudo. Exato. Então, quando a gente se permite cair nessa comparação, e isso é muito natural, porque se torna uma realidade quando a gente está vendo, mesmo quando a gente racionaliza, não, é fake, não, é o trabalho da pessoa, não, tarará. Mesmo racionalizando, a gente cai, a gente é humano, né? Isso é natural para nós cair nessa comparação. Conscientemente. Só que se a gente não pensa sobre isso e cai nessa comparação, a gente vai adoecendo, porque a gente vai se sentindo muito inferior o tempo inteiro. Claro que quando a gente fala em adoecimento mental, a gente está falando igual como tudo na medicina. Tudo é predisposição genética, a gente precisa nascer com a predisposição genética para ter determinado transtorno, soma com o estresse do ambiente. Então, o estresse do ambiente pode ser, em parte, essa comparação. Isso, perfeita, para acionar aquela genética lá. Então, todo dia se comparando na internet, viciado naquele celular, vendo feed. De repente, você tá só estressando teu cérebro, que já tem uma predisposição para adoecer, como muitos de nós temos, e ali vai formando uma bombinha e você, de fato, adoece. E não percebe, né? Porque a depressão não é só ficar triste na cama e não querer sair, escovar os dentes. Não, a depressão pode dar risada, a depressão pode viajar, a depressão pode casar, a depressão pode fazer tudo. Sim. E aí, às vezes, você só vê quando o desfecho é mais trágico, por exemplo.
Então, informação é legal, mas a rede social é legal, mas a gente tem que tomar cuidado muito com comparação. Não tem nenhuma resposta, nenhuma solução para isso, mas é um cuidado que tem que ser tomado. Tem que ser um cuidado. E muitas vezes já desde criança. Essa criança de também preferência, de preferência desde criança. Então, eu tenho um enteado de 6 anos. Dia sim, dia não, ele fala que ele quer fazer um canal no YouTube. Que ele quer. Vamos abrir um canal do YouTube, Tia Érica? Vamos fazer canal do YouTube? E aí eu Você tento... acha que esse microfone aqui já não foi um problema eu pôr aqui, né? Criança aqui, meus pequenos entram. Sim. Já Poxa, imagina, né? Aí você pensa, meu Deus, uma criança de 6 anos, como que eu vou explicar para ela por que ela não pode? Por que eu não quero que ela faça? Por que eu não acho seguro que ela faça? Por que ela precisa de toda a estrutura da formação escolar na minha cabeça? Ou a exposição da imagem dela na internet? E uma vez eu tentei explicar para ele, porque eu também tenho canal do YouTube. Ele falou assim, mas a Tia Érica não tem canal no YouTube? Toma! Toma! Eu falei, mas a Tia Érica é adulta. Você ainda é criança. Né? Criança não pode colocar imagem na internet, eu falo isso pra ele. Porque tem gente que pega a nossa imagem e faz coisa que não é legal. Já expliquei isso pra ele. Sim, e aí ele fica prestando atenção, não sei o quanto ele entende de fato, mas fica um pouco nesse superficial, mas mostrando que o mundo não é só esse carnaval e tá todo mundo divertindo, que nem é o YouTube. Né? É só alegria, 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 as crianças estão só jogando bexiga de água na cara uma da outra e chutando bola no gol, e é essa alegria o mundo, né? Exato. Não é assim. Então tem que entender que tem contextos e tem momentos e coisas que dá para fazer e que não dá para fazer. A criança que parece ser mais bobinha cai, nós também que achamos espertos caímos tão quanto ou mais, né, nessa realidade. Sim, com certeza. Porque você vê, eu paro para pensar, às vezes eu olho o meu celular e falo, será que eu tenho 24 horas igual essa pessoa? Não é possível. Essa pessoa acorda que horas? Então, mas por que... Eu também faço isso, acho que todo mundo faz um pouco disso, tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, mas por que a gente faz isso? Exato, é comparação. Por que a gente perde tempo em ter esse pensamento? Entende? Não tem uma resposta para isso necessariamente, mas eu tô... Realmente, por que a gente perde tempo pensando isso? Porque quando a gente não olha, a gente fala assim, putz, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que trabalhar, fazer minhas coisas. Mas a gente perde um tempo para sentir aquela angústia. Mas essa questão de se sentir inferiorizado, a gente se sente, fala, pô, aquela pessoa consegue fazer academia, trabalhar, comer bem, tirar foto do prato, porque acho que isso faz parte do processo da nutrição. Sim. Né? E depois de dormir, sair com os amigos, viajar e tal. Cara, eu não tenho tempo para isso. Tempo, literalmente tempo, espaço, 24 horas, sim. Exatamente. A gente se sente inferiorizado de alguma forma. Sim. E se cobra, né? Fala, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E acho que é na hora que é aí que você não faz nada mesmo. Você congela. Aí depende de como a sua mente reage. Então tem gente, é aquela velha coisa da luta e fuga, né? Diante de uma ameaça. Isso é uma ameaça. Olha, tem pessoas que estão fazendo tudo e eu não tô fazendo. Meu Deus, eu sou inferior, eu tenho que fazer. Meu Deus, eu tenho que correr atrás disso. Como que eu reajo? Vou atrás, vou congelar e não vou sair do lugar, ou vou fugir, sair fora e virar contra isso completamente. A reação de luta e fuga ou do freezing, né? Que é aquela questão do animal na floresta, de você ver o urso, como que você reage. Então, todos os estresses, a gente tem esse tipo de reação, ou luta e fuga ou congela. E o congelar, muitas vezes, é a procrastinação, que é outra coisa que 100% das pessoas se queixam. Eu procrastino demais, eu tenho muitas ideias, mas eu não saio do lugar. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo começar. Será que essa procrastinação não é, em parte, um congelamento que você está tentando se defender de algo que você acha que você não é capaz? Sim. Na busca do sucesso, você tem as boas ideias, mas você não consegue sair do lugar. Exatamente. E que tem um pouco desse cerne nessa comparação do que a gente está vendo na internet. Então, assim, um detox, pelo menos, dessa internet, o limite de horários no dia. Muito celular faz isso, né? Acho que o próprio Instagram tem isso. Você colocar o limite para ele, pelo menos, sinalizar para você que você já colocou o teu limite ali de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora. E se você quer ter a rede social, o teu canal, então você faz o teu e sai, né? Assim, senão Mas pro meu podcast pode deixar mais tempo, é bom, é saudável. Aqui a gente não tá falando... Aqui a gente tem que assistir, aqui é só saúde. Aqui é só saúde, se você comparar comigo, você vai estar bem. Então não se preocupe, que não vai se sentir inferiorizado. Bem, agora, na psiquiatria, continuando com essa questão da rede social, que é muito curiosa, vocês já estão tratando aquela pessoa vício? Sim, dependência. Já está virando uma doença, dependência? Sim, dependência. Né? Seja a dependência de ficar assistindo e outra coisa curiosíssima, like, curtidas, e não sei o quê. A pessoa depender daquilo lá, senão ela se sente péssima. Fala, esse meu vídeo só deu 2 likes. Pronto, meu dia acabou.
O meu vídeo é assim, gente. Por favor, deem bastante like. Senão minha vida acaba. É assim. Eu vou te falar uma coisa que é assim: o ser humano é igual como ele sempre foi. A gente precisa de validação social. Ponto. Tá? A gente precisa de validação social para entender que a gente tem chances de sobreviver na sociedade. Isso é humano para nossa sobrevivência. Não adianta você estar na sociedade e você não ter validação. Então, se você não tem validação, você não vai ter segurança, você não vai ter prosperidade, você não vai ter acesso ao que você precisa para sobreviver muitas vezes. Então, a gente busca a validação social, isso é natural nosso humano. Perfeito. Só que hoje, a gente tem um recurso cruel de validação social, que é essa dinâmica de rede social. Então, nada mais é do que a repetição desse comportamento natural humano de buscar validação social. Só que a gente conseguiu levar isso pro limite do extremo, do tangível na minúcia, que é aquele longe. like. É longe. Andamos de querer ter o sucesso no trabalho, de querer ter a família XYZ para mostrar que a gente tem um sucesso familiar, social, que eram aqueles valores que são defendidos, etc., há muitas décadas. O profissional, o familiar, o financeiro tem muito disso também. Algumas coisas que eram defendidas, que são até hoje, né? Dentro do social como sucesso. Beleza, só que agora a gente evoluiu para outros recursos, além de ter um bom trabalho, ter dinheiro. E muito mais fúteis. E muito mais, eu não sei se são fúteis. Eu não sei se eu diria, não sei se eu chamaria de fúteis. Eu só chamo ele de minucioso e pequeno. Então, assim, se eu tiver um emprego, se for super bem sucedida e muito rica, porque o meu sentido de sucesso é ser rico, eu vou querer a validação da sociedade. A sociedade vai me validar. E a outra fala assim, não, beleza, eu não tô buscando isso, mas eu tô buscando 100 likes, tô buscando 10 mil likes, tô buscando... Qual é a diferença? Eu concordei, já concordei. Como é que eu vou discordar de uma psiquiatra? Eu vou estar errado. Então, só outras formas de buscar validação. Sensacional, gostei. Excelente. Não deixa de ser algo para a interpretação do outro, algo vazio do mesmo jeito. Isso. A diferença é que agora a gente consegue quantificar no detalhe. Antes, com o sucesso profissional e do trabalho, a gente não consegue quantificar quantas pessoas nos validaram. Mas agora a gente tem um recurso para dizer quantas pessoas nos validaram. Exatamente. Olha, esse grupinho aqui, esse vídeo foi bom, vou repetir. Que legal. Boa. Faz bastante sentido. Faz bastante sentido você encontrar o seu grupinho. Sim. Agora eu vou te falar outra coisa, outro tema também incrível assim dessa questão de saúde mental é o famoso TDAH. TDAH é uma doença que, né, uma condição, um transtorno, né, não vou chamar de doença, um transtorno que ninguém quase sabia o que era. Ele é desligado, ele é não sei o que, tinha vários nomes para as coisas do dia a dia ou para a doença. Só que TDAH agora todo mundo tem. Doutora, eu me esqueço de tudo. Antigamente era só Alzheimer, agora já é TDAH. É verdade. É que Alzheimer é de idoso, então se eu não sou idoso ainda tem que ser outra coisa, TDAH. né? E tem muito dessa galera que chega lá, não, eu tenho TDAH, já chega com um diagnóstico, autodiagnóstico. Eu acho que, eu não sei se eu vou ser aqui exagerada, mas uns 80% dos pacientes com certeza vem com esse discurso. E muitas vezes é assim, trata o que tem que tratar, tarará, recebe alta ou tá prestes da alta. A doutora também queria investigar isso agora. Também quero investigar isso. Tô com essa demanda. Ou agenda, porque a doutora eu vim, não, eu tô bem, eu só tô querendo saber se eu tenho TDAH ou não. Essa demanda ela acompanha ou no começo, ou no final, ou alguém comentou que parece que eu tenho. Tudo bem, é justíssimo. Né? Às vezes eu acho que eu tenho ansiedade, às vezes eu acho que eu posso ter depressão, às vezes eu não acho nada, eu só tô sofrendo e tô meio caótica aqui, quero entender o que tá rolando. Perfeito, sim. Né? Então, procurar ajuda já ajuda. Não, procurar ajuda já ajuda e você vai dar o direcionamento e o entendimento que for necessário. Mas é muito comum isso. E existem N razões para isso ser muito comum e eu acho que uma delas é que a ansiedade, sozinha por si só, ela dá muitos sintomas parecidos com o TDAH. Ela pode dar impulsividade, ela pode dar perda de concentração, foco e memória. Ela pode fazer você perder as coisas, ela pode fazer você ficar um pouco mais caótico no seu dia a dia. A ansiedade sozinha faz isso. Perfeito. E isso se confunde mutas vezes com o TDAH. O TDAH pode também ter tudo isso. Também para ansiedade, um pouquinho. A TDAH pode confundir bastante para ansiedade, mas se hoje a gente tem a ansiedade como o transtorno mental mais prevalente, é natural que pareça que o TDAH é muito prevalente também, já que a ansiedade muitas vezes parece o próprio TDAH. Sim. Nada impede de você ter as duas coisas, você ter TDAH, ter ansiedade, ok.
Mas muitas vezes é só uma ansiedade que ainda não foi controlada, que ainda não foi manejada, que ainda não foi tratada. Aí você vai perder as coisas, você vai esquecer a bolsa não sei aonde, você está pensando em mil coisas. E às vezes isso não é TDAH, é simplesmente da ansiedade. Por isso que no adulto, principalmente, é muito importante a gente buscar o diagnóstico de ansiedade, tratar primeiro a ansiedade, ver o que sobra, entender o histórico de desenvolvimento e ver de fato se tem uma comorbidade aí com TDAH. Porque senão o próprio tratamento de TDAH pode piorar a ansiedade e uma condição ir piorando a outra se a gente negligencia essa análise. E o que você falou aí também me chama atenção sobre tratamento. A gente tem doutores aí, doutor Google, doutor ChatGPT, temos vários doutores aí, temos o doutor Vizinho. Ah, mas Laura, o vizinho toma esse remédio e ele melhorou. Essa frase é maravilhosa. Exato. Ela acompanha a gente quase todos os dias. Então, e é aí a minha preocupação. A medicação, ou mesmo a terapia para um paciente que tem uma doença e você tratar outra, pode ser um complicador do resultado? Porque na parte orgânica, na diabetes, se eu tenho diabetes e tratar a pressão, eu vou fazer o cara ficar com pressão baixa e com a diabetes alta. Isso, é a mesma coisa. Este mês eu trato um marido e a esposa, em momentos diferentes, cada um com seu acompanhamento. E a esposa, ela falou assim: ah, doutora, eu não tomei o medicamento que a doutora prescreveu na última consulta, mas eu tomei não vou falar o nome comercial, vou falar que é a atomoxetina, que é um dos medicamentos para o TDAH, mas eu tomei a atomoxetina do meu marido porque eu tava com inveja dele, que ele tava se sentindo tão bem. E são remédios que em alguns pacientes dão, né, uma impulsividade, uma agitação. Eu achei assim, então, eu nem sei o que eu senti na hora, eu achei engraçado, claro, a gente até riu, eu e ela, rimos juntas. Mas um riso de desespero da sua parte. Um pouquinho de desespero, porque ela piorou muito depois que ela tomou o medicamento dele, porque ela não tinha TDAH, ele tinha. E ela tomou o medicamento de TDAH dele porque ele estava muito melhor. E ela ficou com inveja do bem-estar dele, ela ainda usou esse termo da inveja, achei engraçadinho. Fiquei com inveja dele porque ele estava tão bem. E aí eu expliquei para ela por que ela não tem que tomar esse medicamento, o diagnóstico dela, o que ela deveria estar efetivamente fazendo. Ela voltou, corrigiu, voltou atrás e a gente conseguiu ali se reorganizar na trajetória do tratamento. Mas quando ela falou esse lance da inveja, eu pensei assim, nossa, olha que curioso como as pessoas pensam, né? Não entendem o diagnóstico como uma doença, não entendem o medicamento como de fato um tratamento, mas simplesmente como um caminho para você se sentir bem. Sim. Então, se ele se sentiu bem com isso, então eu também quero. Não, calma, é um remédio para uma condição. Se você não tem essa condição, você tem que tomar esse remédio, né? Parece tão simples isso. Sim. Mas o pessoal entende, tipo, não, eu também quero. Se para ele fez bem, vai fazer para mim. E a gente tem que ficar com aquela educação que faz parte do nosso trabalho de, ó, cada um é cada um, a minha depressão não é igual à sua, o meu remédio não necessariamente vai ser igual ao seu, o meu corpo não é igual ao seu, e por aí vai. Não, é fantástico isso. Você falou do TDAH, o tratamento TDAH, por vezes, até o autismo também, você pode usar ali dexanfetamina, alguns remédios semelhantes a esses, que dão às vezes a sensação de bem-estar. Sim, são drogas estimulantes, euforizantes, muitas vezes. O problema é que às vezes dá também aquela ressaca, né? Aquele Pode efeito dar. rebote da pessoa ficar bem pior do que estava. A pode pessoa dar também. ansiosa termina o dia desesperada. Isso. É uma droga estimulante, tanto que ela é controlada, tarja preta, receitinha amarela. Por enquanto ainda está no papel, mas vai virar digital, se Deus quiser, ao longo desse ano aí a Anvisa já aprovou essa mudança. Isso Vai também, facilitar. evitar também o médico é obrigado a fazer, né? Fica mais fácil. Então assim, não que nada, tudo pode ser fraudado, né? Tanto papel, digital, enfim, mas vai ter esse recurso para ajudar os pacientes à distância. Mas é isso, é uma droga controlada, com risco de dependência, euforizante, então o pessoal gosta muitas vezes, mesmo não tendo indicação de tomar. Falar. Tô brincando. Eu faço muitas piadinhas aqui. Tá. Bem, a gente falou do autoconhecimento, tal, do atendimento de vocês, e aí eu queria entender um pouco como é que é a dinâmica das doenças, de eu chegar para o tratamento da saúde mental junto com um psiquiatra. Como é que funciona um pouco isso? Olha, tem muita gente que tem medo da primeira consulta e é até engraçadinho, assim, quando o paciente chega e fala, não, é a primeira vez que eu venho no psiquiátrico, a gente sempre pergunta, né? É a primeira vez que você faz Olha, acompanhamento? É a primeira vez, doutora. Nunca vim, juro. Não, é a primeira vez, eu até tinha um pouco de preconceito, muitos falam. E aí você abre aquele sorriso, tipo assim, tentando transmitir aquela coisa de, não, tá tudo bem, sabe?
você tá seguro aqui, sabe? Tentar transmitir um pouco dessa sensação. E aí a pessoa mesmo fala que tinha muito medo, muito preconceito, que normalmente fala assim, ai, minha família não aceita muito, não gosta dessa coisa de A doença pressão mental, social de não sempre. gosta dessa coisa de tomar medicamento, enfim. E é uma consulta médica, como outra qualquer. Igual você ir num cardiologista, igual você ir num dermatologista. Então você vai ter um médico na tua frente, vai fazer um monte de perguntas do teu histórico médico. Se você tem diabetes, se você tem pressão alta, que remédio você toma, se você já fez cirurgia, todo o teu histórico médico. E também entender um pouquinho como que é a tua relação com os teus familiares, como que é a tua relação com o teu trabalho, teu relacionamento, com quem que você mora, como que é um pouquinho desse social na tua vida, como que você se sente, como que você dorme, como que você se Legal. alimenta. Então é uma consulta médica em que abrange para além do biológico, bastante questões comportamentais e uma coisa que eu gosto sempre de lembrar os pacientes, questões de fé e espiritualidade, que hoje, mais do que nunca, a ciência está provando que é altamente promotor de saúde física e mental você trabalhar a sua fé e a sua espiritualidade. Então, quando a gente fala em estilo de vida, junto com alimentação saudável, atividade física, conexões sociais, evitar tóxicos, também praticar a sua fé e a sua espiritualidade da forma que você a Exato, entende, cada um com religiões e com a sua. opções e tudo, exato. Até um ateu tem sua fé e tem suas espiritualidades, né? Eu acho isso muito legal. Bom essa abordagem sua, muito legal, porque muitas vezes a gente procura a fé e a espiritualidade quando já está no desespero, né? Isso, clássico. Você busca assim, Não vira uma Deus me prevenção, vira ajuda. um tratamento. Isso. Uhum. Me ajuda, eu tô desesperada, eu estou com tal doença, ou minha família aconteceu tal coisa. Né, você busca aquele recurso do extremo do desespero, muitas vezes, para quem não exercia a fé e a espiritualidade, quer recorrer a Deus ou alguma questão aí relacionada à fé e à espiritualidade que a pessoa possa se apoiar. Mas assim como a gente fala em fazer atividade física para prevenir diabetes e pressão alta, ao invés de só tratar, exercer a fé e a espiritualidade também ajuda você a prevenir adoecimento físico e mental. Então, já faz o que você acha que é legal, né? Se você acha que é legal acender uma vela, se você acha que é legal orar, se você acha que é legal ajoelhar e pedir para Deus o que você quiser, se você acha que é legal, não sei, o que você quiser, né? Sim. Cada pessoa tem o que se identifica. Se você acha que é legal ir à igreja, enfim, algum tipo de centro, o importante é tentar encontrar um caminho que faça você acreditar em algo além de você. E aqui eu falo importante no sentido de ter dados de que isso é benéfico para a saúde física e mental. Então, encontrar algo que você acredita para além de você e que possa ser um suporte para você no dia a dia. Muito bom. Não, acho que essa é uma dica também maravilhosa. Mais uma, né? Você hoje tá arrebentando. Não, tô adorando. Vou ter que assistir isso aqui mais algumas vezes. Adorei, porque às vezes no papo aqui eu não anotei. Não anotei. Agora, a gente falou muito, e eu queria agora a pergunta agora daquela bola dividida. A gente falou muito daquela pessoa que acha que tem isso, que tem aquilo, tem aquela pessoa que isso, mas também tem o médico, tem o profissional. E não vou falar um mau profissional, mau caráter, o que for, mas um profissional que às vezes acaba influenciando. Aí eu queria, a pergunta é, Meu Deus. não, fique na paz, fique na paz. Você não vai precisar falar mal, mas você vai poder falar o que realmente é sua visão. A culpa dessa realidade mais maluca aí, de super diagnóstico, super medicação, medicalização e tal, a gente sabe que é externa, tem muita coisa. Mas médico ou paciente que tem que ser mais responsabilizado nesse cuidado agora? Você falou médico ou Ou o paciente? paciente, quem é o culpado nessa relação aí? Ah, eu não queria ser assim dessas que ficam em cima do muro, mas eu vou precisar ser, né? Um É os, equilíbrio. é os dois. Ah, é os dois. O paciente, ele não é obrigado a saber nada. Ele não é obrigado a saber se a tristeza dele é depressão, é tristeza reativa, uma reação vivencial, natural. Ele não precisa saber isso. Ele é só uma pessoa que trabalha e vive a vida dele. Quem tem que saber isso é o profissional. Sim. Então, o médico, ele tem uma função histórica de, além de tratar, educar. Isso é o papel do Amo. médico na população. Ele tem que educar e ele tem que tratar. Sabendo que o tratamento não é cura, é cuidado. São coisas diferentes. Então, tirando essa parte aqui que todo mundo sabe do médico de tratar, o médico tem a função de educar. Então, boa parte da consulta, e isso que me dói na Medicina Express que tem hoje em dia no mercado, é educar o paciente.
Se você não tem tempo de educar o paciente, o seu tratamento vai estar sempre aquém. Você nunca vai conseguir melhorar ele de verdade ou de forma permanente, né? Que aquilo permaneça ali para o resto da vida. Então, dentro deste papel de educar, você tenta desconstruir aquilo que o paciente traz pronto. Muitas vezes autodiagnósticos ou comportamentos tóxicos ali, tarará, tarará, tarará. Porque a educação, ela é um dos recursos terapêuticos, ponto. Ela faz parte do tratamento. Então, nesse ponto, existe muita culpa do profissional quando você fala em formação médica, quando você fala em experiência, tarará, tarará, mas existe culpa aqui, que você nem comentou, do mercado e como a medicina está sendo tratada hoje em dia. Como uma prestação de serviço como outra qualquer, e aqui eu não estou dizendo que ela é especial, mas que ela precisa de mais tempo para ser executada com qualidade. Como é que você vai educar um paciente num tempo curto de consulta, para além de dar um diagnóstico, para além de dar um remédio? É o que eu sempre falo. Então, existe a culpa do médico, existe a culpa do mercado, que o mercado é o sistema de saúde, né? Existe a culpa do paciente. Eu não sei, não queria trazer aquela maternagem, aquele paternalismo de falar o paciente é a vítima. Existe um pouco a culpa do paciente também, porque ele tem acesso a muita informação, ele sabe muita coisa que ele tem que fazer e não fazer, né? E a gente escolhe muitos dos nossos comportamentos e nossos desfechos. Então, se a gente tem racionalidade para tomar decisões, a gente pode tomar decisões melhores. Sim, né? O paciente não é só a vítima e beleza, né? Então, é um conjunto de coisas. Mas o cuidado do profissional que também está submetido a esse sistema. Então, o quanto ele consegue sair disso? Aí a gente entra numa discussão muito mais voltada para o sistema da sociedade e do mercado, como é construído hoje. Mas existe um papel com todos eles, do ecossistema da saúde, do profissional de saúde e do próprio paciente. Se cada um ficar ciente desse papel, dá para melhorar um pouquinho as coisas. Perfeito. Mas é que a gente também é um pouquinho vítima do sistema, eu acho. E aí vai virando um negocinho ali. Você apontou algo muito bom, é um desespero meu, né? E não estamos falando só do ambiente particular, estamos falando do sistema de saúde público também. Não se enxergam resultados, se enxergam números. Isso, a maioria das pessoas não está num serviço particular, num consultório. A maioria das pessoas ou está no SUS, ou está num convênio médico, ou está no X, nesses recursos hoje que ajudam muito, sim, de fato. Essas telemedicinas, esses cartões de saúde, eles ajudam a trazer acesso à saúde para muita gente, beleza. Tá? Muita gente ajuda todo mundo. A questão é que por que a gente tem que ter esses recursos? Não é todo mundo que está ali no cenário ideal de um consultório particular, de tempo de atendimento, piriri, parará. Então, a gente acaba tendo, a gente profissional, acaba muitas vezes tendo que adaptar dentro do que é possível ser feito, que muitas vezes é aquém do que seria o ideal, claro. Como Exato. Tudo, né? Não é só na medicina, não é só a medicina que sofre com isso, é que a gente está falando aqui da medicina. Sim, várias profissões, os ambientes estressantes, essa realidade, essa dinâmica fast food que a gente tem. Isso, dinâmica fast food, exatamente. É puxado. E você falou de educação, então eu já queria até que você trouxesse, que eu sei que você é uma pessoa muito ligada a levar a informação, ao educar. Eu queria saber aonde a gente vai encontrar a doutora Érica para educar mais a gente. Muito bem. Como é que é a sua rede social, onde eu te encontro? Tá em São Paulo mesmo? Tem telemedicina, teleatendimento? Tem tudo. Vamos lá. Eu tô em São Paulo, eu tenho um consultório em São Paulo. Eu tenho meu site, que é meu nome, ericamaiovares.com.br. Eu tenho meu Instagram, @ericamaiovares. Eu tenho lá embaixo, o meu YouTube também, Érica Maiovares, para facilitar. Meu LinkedIn, @Érica Maiovares. É sempre meu nome, Érica Maiovares. É só botar no Google que vai achar uma das minhas páginas, o endereço do consultório, tanto online quanto presencial. Também faço curso online para divulgar para outros profissionais de saúde, para médicos também. E para ajudar a levar um pouquinho do que eu adquiri nesses mais de 10 anos aí de psiquiatria e de atendimento de pacientes. 10 anos, essa carinha de novinha, né? 10 anos, muita história, isso aí, tá? De faculdade, entre outras coisas. Foi assim que a gente se conheceu. Pois é, há muitos anos. Muito legal, muito especial. Érica, obrigado demais. Obrigada você deu um show aqui. Eu acho que a gente abriu um mundo, um leque de dicas, opções, até de temas futuros aí. Muito bom, eu adorei. Vou te laçar mais vezes. Tá? Você fala com uma leveza e uma qualidade incrível. Muito obrigado. Obrigada, adorei, de verdade. Maravilha. E antes de você ir embora, eu quero que você agora fale para o seu paciente, para quem está nos assistindo também, sobre a psiquiatria, sobre essa saúde mental. Uma frase final, toda sua. Acho que agora você me pegou de surpresa, vamos lá. Eu sabia.
A minha frase final, então, vai ser: não tenha medo de saber quem você é. E aí não tenha medo de colocar os seus limites e tomar as decisões que você gostaria de tomar e não toma no seu dia a dia por medo. A vida, ela passa assim. Quando a gente vê, já foi. Então a gente só tem agora para fazer o que a gente quer e ser quem a gente é. Então não tenha medo de ser quem você é. Maravilha! Não tenha medo de clicar no curtir, não tenha medo de comentar, participar, não tenha medo de seguir a gente, muito menos medo de seguir a doutora aí nas redes dela, que ela é maravilhosa. Então, já te espero no próximo episódio também, estamos aqui para vocês.